Boa noite a todos os que já estão chegando por aqui para a gente dar início ao nosso curso de hoje. Esse nosso encontro que já está meio fixo, né? A gente se encontrando toda segunda e sábado para conversar, para rezar, para aprofundar temas importantes, sobretudo os temas que Deus tem querido aprofundar conosco nesse tempo, né? Esse tempo de uma oportunidade tão grande de interioridade. Deus, com certeza, na sua providência soberana, também reservou coisas bem particulares para nós esse tempo, graças, enfim, experiências únicas, né? E uma dessas vai passando por essa oportunidade que a gente está tendo de conversar sobre esses temas todos, né? A gente tem aí já acho que um mês, e em um mês eu acredito que a gente tenha feito já umas 6 ou 8 lives, assim, com alguns temas importantes, né? E a gente vai dar continuidade. Queria acolher os irmãos, né? As pessoas já vão dando um oi, né? Nath, a Natália, que saudade. Né? Algumas pessoas assim que a gente já vem de um caminho longo de contato, né? Já vi que alguém da missão de João Pessoa também já deu boa noite por aqui. Então, queria acolher a todos, né? Não dá para cumprimentar todo mundo, mas é uma alegria a gente, como uma família, tá vivendo esse momento, tá bom? Eu queria, a princípio, combinar com vocês o seguinte: na segunda-feira passada foi travando um pouco a internet, foi travando, né, um pouco o vídeo, o áudio, tudo, mas me pareceu, e eu conversando com algumas pessoas que entendem, né, eu não entendo tanto, mas parece que o fato da gente interagir muito quando está assim a transmissão um pouco, a internet está um pouco instável, piora um pouco, tá? Então, quando começar a travar, existem problemas também que é pelo fato de estar todo mundo, né, hoje home office, todo mundo está acompanhando várias lives, então isso tem sobrecarregado a internet de um modo geral, tá bom? Eu tô dizendo isso só para a gente não se afligir, porque às vezes quando começa a travar não tem muito o que fazer, tá? E aí eu vou dando continuidade, tá bom, ao tema. E o que for possível, né? Aí, se você puder reiniciar, se você puder desconectar sua internet, conectar de novo, essas coisas que às vezes a gente faz para tentar retomar um pouco, né? A estabilidade do sinal, do Wi-Fi, tá bom? É só para a gente não se afligir caso dê esse tipo de problema, porque quando vocês começam a avisar ou comentar muito, a gente pode, né, com um todo se distrair, tá bom? Então, se travar para mim aqui, eu vou fazer isso, tá? Eu vou pedir um minuto a vocês e vou reiniciar, ver o que é que pode ser feito. Mas se não for o caso, eu vou estar dando continuidade normalmente, tá bom, gente? Obrigada por vocês entenderem isso, né? Então, eu queria já aqui adicionar o nosso convidado. Então, irmãos, mais uma vez boa noite a todos, né, que foram entrando Opa! da nossa ao longo da nossa abertura aqui da oração e já assim abrilhantando, chegando assim, iluminando tudo. Nós queremos acolher o Will de Fábio, eu vou aplaudir em nome de todos. E o pessoal vai pensar que a gente é amigo, Wilde, a partir dessa noite. Passar essa imagem errada, né? Vamos fazer aqui a cena, né? Eu quero dizer que é uma alegria enorme estar com o Wilde aqui. Ele vai se apresentar melhor, mas eu queria dizer algo a respeito dele, né? Eu vou aproveitar para aquela homenagem, Wilde, do aniversário que eu não fiz no dia. Vou me reconciliar, vou fazer hoje. É porque eu estava deixando para hoje. Por isso. Ah, entendi. Então, gente, o Wilde, ele é consagrado na comunidade Vida. Tenho a alegria de ser do mesmo ano de discipulado do Wilde, né? Nos conhecemos já há mais de 20 anos, né, Wilde? Já tivemos Verdade. a oportunidade de morar muitos anos na mesma casa comunitária, né? Onde ele reside atualmente, na RG1, na Diaconia. Nós já Verdade. moramos juntos, né? Casa comunitária, já moramos juntos no discipulado.
já tivemos a oportunidade de algumas articulações nos nossos trabalhos, né? Ele nas artes sempre, eu na formação sempre, né? Mas, sobretudo, o Hilde é um irmão daquelas conversas particulares, né? Aquelas conversas. Tem conversa assim que você só tem com alguns, não é? Acho que o Hilde é um pouco desse coração. É alguém que eu tenho a oportunidade de conhecer também, mas é alguém que conhece muito de mim, né? Então, Hilde, eu quero dizer que é uma alegria ter você aqui. Me sinto assim, entrando em casa, numa conversa com você. E lhe sinto recebendo você também em casa. Não é uma conversa que é com o povo, né? O pessoal que já está aqui, mas ao mesmo tempo é uma conversa que eu acho que tem um clima de muita intimidade, acho que pelo vínculo que Deus criou entre nós também. Então, muito obrigada desde já por tudo aquilo que você vai conversar conosco essa noite, tudo aquilo que você vai fazer, vai mostrar, enfim, vai partilhar. E o Wilde é também, já há muito tempo, né, acho que vai morrer nisso, é o diretor de artes, né, o diretor artístico da comunidade, né, tem um dom enorme nesse campo, né, é um grande compositor, um grande diretor, um grande roteirista, né, tem colocado muito Gente, das tem que referências filmar de isso, Deus. por favor. Alguém filma a May dizendo isso, gente, por favor. É a única live que eu vou fazer Única! questão de apagar depois. Então, queria dizer, Wilde, que a noite é sua, né? A noite é nossa, a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre João Paulo II. Eu sei que é um tema, uma experiência que você gosta muito, que você entende bem de perto também, que é a teologia do corpo. Mel, querido, eu quero lhe dizer que eu tô nervoso Até e parece. que você me deixa nervoso, porque eu faço live com todo mundo e eu fico nervoso. Aí vou fazer com meio É, Andrade e fico nervoso. Para mim é uma. remorso isso aí. Não. Para mim é uma alegria. Para mim também me sinto em casa, estando aqui com uma amiga de verdade. E Ave Maria, vamos embora. Obrigado pela Vamos embora. oportunidade. Vamos fazer o que a gente veio fazer. É, né? Eu estava dizendo para ele, né, e pensando, já estava vindo, a pessoa sai, passa a tarde dirigindo Cristiano Pinheiro, aí depois vem conversar com o MEI, né? Eu disse, "Mira, aí a queda do nível, né? Assim, vai, vamos embora. São João Paulo II, rogai por nós, né? Rogai por nós. Você viu a live do Então, gente, Cris? Você viu? vi, assisti, Lindo, assisti tudo. gente. Foi lindo, foi perfeito, Especial aquele né? Foi menino. grato, foi especial, né? E a gente sabe que ali tem dedo de Will de Fábio, tudo aquilo, né? Ali, Por trás e pela frente. ali, Então, a gente agradece também. ali tem teologia do corpo bastante, né, Mei? Muito. Então, gente, nós vamos fazer da seguinte forma, não é? Eu estava conversando com o Wilde sobre a experiência, a relevância desse tema, né? A gente sabe que a teologia do corpo é um tema assim que tem sido bastante buscado, aprofundado e, infelizmente, ao mesmo tempo, a riqueza desse conteúdo todo tem encontrado assim os seus percalços, seja na expansão, vamos dizer assim, dessa experiência, desse magistério também, né? Acho que tem muita coisa a se, talvez, a aplainar, não é? Para que esse conteúdo chegue mais profundamente, de modo sempre fecundo e atualizado na vida das pessoas. E esse processo de aplainar não é tão simples, porque acaba que é uma luta. Há muitas mentalidades, há coisas que, no geral, muitas pessoas não entendem bem, né? Tanto da parte do mundo, como às vezes da parte nossa mesmo, né? Nós que caminhamos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre que aspectos seriam esses. Eu convidei o Wilde também, especialmente, porque eu queria tratar da teologia do corpo, né? E tem duas coisas que eu acho que da parte do Will de Fábio, tanto na experiência dele apostólica, como também na experiência dele com Deus, eu acho que são imagens plásticas muito concretas do que a gente pode associar com a teologia do corpo, não é? Eu já estou antecipando para vocês, para a gente já ir se familiarizando um pouco com o que nós vamos tratar essa noite. É,
Uma primeira coisa importante com relação à teologia do corpo, e que talvez seja um dos grandes prejuízos nesse assunto, é o fato, às vezes, a gente resumir a teologia do corpo, parece que há assuntos ou afetivos, ou a estado de vida, ou há problemas na castidade. Essas coisas até estão dentro, mas teologia do corpo não diz respeito só a isso, né? Às vezes as pessoas diziam assim, por exemplo, quando a gente soltou a divulgação, as pessoas diziam, May, que joia, vai ser sobre teologia do corpo, quando as pessoas, a gente precisa mesmo trabalhar a nossa afetividade. May, que bom que vai ser sobre teologia do corpo, vai ser maravilhoso, porque as famílias, né? Porque o matrimônio, ele precisa muito. Ok, precisa. As famílias também, o matrimônio também, as questões da afetividade também, de castidade. Mas teologia do corpo, ela não é só esse, né? Isso é parte da riqueza da teologia do corpo. E a teologia do corpo, ela tanto é um leque muito mais amplo, como também as suas bases, elas são, eu tenho a impressão às vezes que são pouco tocadas. A gente vai tanto mais na ponta e não visita com mais clareza as bases da teologia do corpo, né? Aquilo que João Paulo II repete ao longo das 129 catequeses, quase como um refrão: o princípio, né? O homem criado lá, como Deus criou, dentro do plano de Deus. Então, esse princípio, ele é o eixo de todas as 129 catequeses. E eu queria tratar com o Wilde isso hoje à noite, porque o Wilde não sei como que se diz o nome técnico disso, né, aí na questão de teatro e tal, mas dos espetáculos, né, mas o Wilde é o autor, roteirista, né, não sei se é esse o nome, do Canto das Írias. Acho que vocês que estão aqui, muitos de vocês já assistiram Canto das Írias, eu já assisti milhões de vezes. Toda vez eu me programo para não chorar nas partes que eu choro sempre. Eu me sinto assim, não sei nem o quê. Eu digo, eu já sei o que ele vai dizer, não tem para que eu chorar de novo. Mas eu fico com uma raiva, porque eu vou e choro de novo, né? No sentido de que é muito tocante, é um espetáculo, Wilde, que eu tenho certeza que muitas pessoas já foram extremamente alcançadas. Pessoas, independente do engajamento, independente enfim, né? É muito tocante aquele espetáculo. E ele é, sobretudo, especial, ligado ao nosso tema, porque ele retrata isso, o princípio, né? Resumindo, empobrecendo, perdão, Wilde, eu vou resumir aqui, mas né, empobrecendo com a minha linguagem, né? Você pega ali o Canto das Ilhas, tem o homem criado ali na verdade, no princípio, o homem naquela relação maravilhosa com Deus, existe aquela interrupção do pecado e todas as consequências do pecado, e Jesus, né, o verbo que se encarna e faz toda aquela obra de redenção. E eu acho que o espetáculo Canto das Ilhas, ele resume maravilhosamente a teologia do corpo, né? Eu comentei isso com o Wilde já. Resume porque ele mostra isso que é o eixo dessas catequeses. Canto das Ilhas é teologia do corpo em forma de espetáculo, na verdade, né? O princípio, o homem criado segundo o plano de Deus, desejado por Deus, pensado por Deus, amado por Deus, o pecado que interfere nessa união, nessa esponsalidade, que é outro tema muito caro dentro da teologia do corpo, o sentido esponsal do corpo, né, que não é outra coisa senão essa união do homem com aquele que o criou, e depois os estragos que o pecado fez e Jesus que se encarna, né? Então, assim, resumindo um pouco o caminho que a gente vai fazer hoje, é isso que estou apresentando para vocês assim um pouco nessa introdução. E eu queria partir um pouco, Wilde, se você quiser interromper a qualquer momento, quiser falar qualquer coisa a qualquer momento, já pode, viu? Tranquilo. Eu só quis fazer essa introdução para o pessoal entender como é o caminho que a gente vai fazer hoje em relação a esse tema. Eu acho que não tem como a gente falar de teologia do corpo sem a gente apresentar João Paulo II, né? É muito importante, porque a teologia do corpo, a gente sabe que elas foram aqueles ciclos de catequeses durante o pontificado de João Paulo II, né, entre 79 e 84. E João Paulo II, já ali, desde o começo do seu pontificado, ele foi apresentando essas catequeses, mas elas não nascem ali.
não é? Elas não nascem ali durante o pontificado. As catequeses, a gente já tem notícias dela, por exemplo, quando João Paulo II veio para o Concílio Vaticano II, não é? E ele carregava um livro, né, e um caderno com algumas anotações, e na capa desse caderno de anotações já tinha teologia do corpo. Ele já vinha fazendo um apanhado de pensamentos, de pesquisas, de escritos, de artigos, né, de leituras, onde ele já trabalhava nessa direção, mesmo sem saber que ia ser o próximo pontífice ali, né, depois de Paulo VI e do curtíssimo pontificado de João Paulo I. Ele já vinha trabalhando nisso. Só que esse trabalho que João Paulo II fazia das catequeses, a nascente desse material é a sua biografia, a sua história de vida. Isso é muito bonito. Porque João Paulo II ele não tem um magistério frio, intelectual, só porque ele era sumamente inteligente, né? Era um gênio, né, gente? João Paulo II não tem uma palavra assim única que caiba, né? Mas assim, acho que talvez a coisa mais perto disso seja gênio, né? A primeira é santo, que isso cabe todos os elogios do mundo, mas eu acho que João Paulo II era um gênio, né? Um gênio, uma coisa assim, muito completa. E essa experiência das catequeses, elas nascem ali na sua história de vida, né? João Paulo II nasce em 18 de maio de 1920 e ele já pega grandes... ele passou pessoalmente por grandes eventos da humanidade que forjaram muito da sua sensibilidade, não só como pontífice mais tarde, mas como jovem, como estudante, não é? Seminarista, como profissional, trabalhando lá naquela fábrica de pedras lá na Polônia, em tempos de guerra. Então você vê que João Paulo II é alguém que tem na sua história pessoal, vamos dizer assim, as primeiras páginas da teologia do corpo. Isso é muito bonito, porque isso dá a ele uma autoridade muito grande no tema. Não é? Porque a teologia do corpo, ao mesmo tempo, ela vamos dizer assim, fruto desse personalismo do qual João Paulo II é figura bastante expoente, assim, né? Não só como filósofo, né? Mas como alguém que trouxe uma novidade muito grande, porque o personalismo não começa com ele, né? Vamos dizer assim, já é um caminho que vinha sendo feito por outras figuras dentro da filosofia. No entanto, João Paulo II ele lança uma luz nova ao personalismo, não é? Porque a sua experiência pessoal também é bastante original, né? É bastante original. Então, João Paulo II é um homem de uma sensibilidade à pessoa humana muito alta. Ele tem uma sensibilidade muito alta. E tudo aquilo que João Paulo II escreveu nas 129 catequeses, no começo do seu pontificado, ele já vinha, como é que a gente pode dizer, mastigando, né? Já vinha trabalhando naquilo ao longo da sua história de vida. Então, experiências que João Paulo II apresenta ali nas catequeses a respeito do homem, de necessário ao homem, de como sendo essencial ao homem, ele tinha feito essa oficina, não é? Na sua biografia. Então, João Paulo II é alguém que conhece de perto o luto, a guerra, a fome, a amizade, o amor humano, né? João Paulo II conhece muito de perto a violência, né, do homem e conhece também muito de perto a bondade do homem, a capacidade de amor que o homem tem. Embora João Paulo II não tenha ido parar num campo de concentração em tempos da Polônia sitiada pelo nazismo, mas João Paulo II perdeu muitos amigos para os campos de concentração. Então ele conhece de perto a capacidade de fazer o mal que o homem tem, mas conhece muito de perto também a capacidade de amor que o homem tem. Não é? E essas percepções todas, essas experiências todas, João Paulo II foi desenvolvendo um pensamento a respeito disso, né? Foi desenvolvendo um pensamento a respeito disso. Ele foi
organizando isso também como um intelectual, né, nos seus passos já na vida acadêmica. Mas nunca João Paulo II quis ser um teórico dessas questões todas. Ele sempre teve pelo homem um amor de verdade, de forma prática, né? E um dos gestos de amor dele em relação ao homem, com certeza, passou pelo campo da instrução, né? Ele tinha uma das manifestações de amor de João Paulo II pelo homem foi instruindo o homem, né? Isso ele fez magistralmente como pontífice, mas existiram tantas outras coisas, demonstrações práticas de João Paulo II nesse cuidado com a pessoa humana, a sua missionariedade, a sua ousadia em falar vamos dizer assim, nos palcos do mundo sobre temas tão sensíveis. João Paulo II como artista, né? João Paulo II como roteirista, né? Isso aí ele com o Wilde devem se entender maravilhosamente, né? Porque João Paulo II foi roteirista também de espetáculos. E é interessante que em tempos da Polônia sitiada ali pelo nazismo, como é que eles fizeram, na época, os jovens da idade de João Paulo II, eles protestavam a partir dos espetáculos, né? Eles não protestaram fazendo guerra e violência num cenário que já era de guerra e violência, mas os jovens se reuniam e eles tomavam da identidade da Polônia, inclusive da força da identidade católica da Polônia, né, e também as outras riquezas culturais daquela nação, eles transformavam isso em espetáculo. E era uma forma deles anunciarem o que era bom, o evangelho, e Deus e o homem, a beleza do homem, bons valores, né? E também uma forma de aliviar aquele cenário tão violento. Né? Então, João Paulo II, nisso tudo, além de santo, de místico, de intelectual, foi um grande artista, né? Então, eu queria colocar essas bases, porque essa contextualização biográfica ela é muito importante para a gente não achar mais, a gente não achar que ele foi só um teórico da teologia do corpo, mas também porque João Paulo II, quando a gente vai lendo a teologia do corpo e consegue perceber que o homem que escreveu tudo aquilo é um homem que vem desse caminho de perda, de luto, de fome, de guerra, de bondade, como é que a gente pode dizer, de amizade, de amor humano, não é? Tudo isso dá uma visão, nos dá uma lente completamente diferente quando a gente lê aquelas catequeses que têm a sua densidade, né, filosófica, teológica, antropológica, né, enfim, mas que no fundo tem muito coração naquelas letras, tem muita vida naquelas letras, né? Acho que isso pode nos ajudar também a não ler tão secamente, tão friamente aquele texto que em algumas partes, por causa dos conceitos, né, necessários de serem apresentados, vão ser bastante, talvez, densos para nós, né? Às vezes alguma linguagem que a gente talvez não esteja bem acostumado. Bom, quis fazer essa introdução de João Paulo II. E aí, eu queria ver com o Wilde, né, para eu não ficar falando aqui, né, sem fim. Eu queria, Wilde, que você comentasse um pouco o espetáculo Canto das Ilhas, não é? À luz disso que a gente já falou aqui sobre João Paulo II, né, a importância do homem no princípio, eu queria que você comentasse um pouco o espetáculo em si, né, que é uma imagem plástica disso que João Paulo II não é uma teoria, mas um coração dele traduzido em forma de catequese. A importância, né, desse homem criado e remido. E mais, que eu acho que é uma coisa bem presente no Canto das Ilhas, você vê claramente Deus que não tem medo da lama do homem. Isso na teologia do corpo é muito bonito, porque João Paulo II dá muito acento a isso. A gente fica, por exemplo, às vezes fala em corpo, a gente tem logo aquele nojo, assim, é a coisa que me faz cair. Se eu não tivesse corpo, eu seria muito mais agradável a Deus. Às vezes esse é o pensamento maniqueu. Exatamente. Que nos assola, que nos desafia. E João Paulo II, ele faz uma quebra nisso na teologia do corpo, não é? Não precisamos rejeitar o corpo, porque o Verbo precisamente assumiu um corpo para nos mostrar que
que Deus não tinha mudado de ideia quando falou a respeito do princípio, que tudo era bom quando ele criou, que era muito bom quando ele criou o homem. Né? Então ele vai reconciliando também essas realidades. E o espetáculo Canto das Ilhas, ele traz muito isso. Porque Jesus, não é, o verbo ali quando se encarna, ele passa o tempo inteiro, não é, sem nojo do homem. Vai para dentro da lama, vai para dentro das questões atuais, vai para dentro das necessidades, das quedas. Enfim, fala tu, porque quem escreveu foi tu. Ah, Mel, primeiro assim, quando eu te ouvia falar, eu lembrei muito de quando eu fui à Polônia fazer pesquisa para escrever o musical Lolek, sabe? E uma das coisas Sim. que me impressionou muito quando eu fui ao museu e lá, de João Paulo II mesmo, lá, foi o quanto lá eles dão espaço ao João Paulo II artista. Existe lá um Excelente. pequeno teatro, sabe, com alguns personagens, roteiros e coisas que o Papa fez, e roteiros, textos, sabe? E aí, quando você Uhum. falava, eu me lembrava muito disso, porque lá fica muito evidente a sensibilidade dele, entende? A percepção dele de sensibilidade humana, de poesia, de lirismo. E assim, Uhum. historicamente a gente conhece, a gente sabe dos dados, né? Essa questão do teatro que ele usou para combater, que ele não queria ir pelas armas, mas pela preservação da cultura. Mas ao mesmo tempo, Isso. tocar nos sinais, ver os símbolos, ver os textos, ver tudo, torna aquilo tão concreto, entende? Por que Uhum. eu estou usando essa alegoria? Porque eu acho que isso acontece muito claro no espetáculo Canto das Ilhas. A gente consegue ter Uhum. imagens bem concretas de conceitos que são talvez um pouco distantes, entende? Conceitos que acabam ficando longe da gente Uhum. e dentro do espetáculo a gente tem eles perto e encarnado. E aí acaba que uma Uhum. pessoa que não tem a informação do conceito, ela acaba acessando a verdade através da beleza. Uhum. E eu acho que Perfeito. isso é uma experiência que só se dá no corpo. Porque é no corpo que a experiência se dá. Então, para mim, a grande beleza do Canto das Ilhas e o lugar que ele encontra essa identificação é porque ele faz a união dessas duas metades. Ele pega o homem e ele pega Deus. E ele faz essa comunicação. Uhum. E isso, para mim, é exatamente a encarnação do Verbo. Uhum. Porque quando Uhum. Cristo assume o homem, ele assume o homem inteiro, ele não assume partes do homem. Então, assim, Uhum. a teologia do corpo e essa compreensão e esse formato do Canto das Ilhas, isso vai vir em tudo. Primeiro, assim, surgiu de um sonho. Eu tive um sonho. No sonho, eu estava no encosta de um local, no chão, e eu começava a ouvir um som muito agudo. E viam para cima de mim muitas feras. Algumas vinham arrastando pelo chão e outras vinham a cavalo. E quando elas chegaram muito perto de mim, eu acordei. E quando eu acordei, eu desenhei. E escrevi Íria. Eu só entendi isso. E depois eu comecei a escrever e a rezar. E foi aí que Deus começou a me mostrar, eu comecei a perceber que aquele símbolo era uma imagem do homem que perdeu a sua identidade. De um homem que Uhum. perdeu a sua origem, que perdeu a sua verdade e que por isso mesmo se animalizou, se entregando a tudo aquilo que tem de Uhum. superficial, de externo. E aí, em cima disso, foi que começou todo o processo de construção do roteiro. Eu acho muito interessante porque uma das coisas que as pessoas me questionavam era: Wilde, tu é doido? Deus vai ser uma mulher. Como é que Deus é uma mulher, Wilde? E eu dizia, gente, é a verdade. A partir do instante que é a verdade, tu tá me ouvindo, Mel? Tô perfeitamente. Ok. A partir do instante que é a verdade, eu tô querendo valorizar esse aspecto da verdade.
ela como origem, ela como princípio. E por isso essas características próprias do homem. E aí vem o personagem, o movimento inicial, que é o homem e a verdade que vivem em comunhão, que é, no caso, o homem é o pecado original, essa comunhão perfeita, e vem o cigano, que ali entra o pecado original, a serpente, toda aquela queda. E uma das coisas que eu acho muito interessante é que o pecado original faz com que o homem veja a verdade de forma distorcida. A partir daquela Sim. quebra, a verdade chega para ele querendo abraçar, querendo amar, mas ele só enxerga assim, ela querendo tirar a liberdade dele, a identidade dele, que é exatamente todo o discurso do pecado original na cultura atual, principalmente no que diz respeito ao corpo e à identidade do ser humano. Exato. Então, quando o homem tem esse rompimento, ele começa a se relacionar com as outras verdades, que são as ilhas. E essas outras. E aí ele diz: eu pensei que eu poderia me relacionar com elas tranquilamente, mas pouco a pouco, quando eu menos esperei, eu me tornei uma delas. Então, isso também expressa o quanto todo o processo se dá através do corpo. Não tem outro lugar, Mel, para você se encontrar com Deus do que o corpo. É no corpo que isso se dá. São nos nossos relacionamentos que isso se dá. Como é que eu posso dizer? É o sacramento. Então, o homem... Inclusive, Wilde, a afirmação de João Paulo II, perdão, só aproveitando e inserindo aqui uma fala de João Paulo II, ele diz, não é? O corpo é o sacramento da pessoa. O sinal de uma pessoa humana, né, o sinal primeiro da existência daquela pessoa não é a sua alma solta, o seu espírito solto, é a figura do corpo, não é? É onde se dá de cara todas essas experiências. Claro que isso repercute para uma dimensão interior, de alma e de espírito, mas a porta de entrada disso tudo é o corpo, é o palco disso tudo, né? Poderia dizer. E, ao mesmo tempo, May, entender que essa linguagem de corpo, de alma, é uma linguagem para ser compreendido melhor. Mas não tem essa divisãozinha bem certinha, uma coisa. Está aqui. Entende? Integrado. É um ser humano inteiro. Porque isso. Muitas vezes, e aí eu até brinco muito com a May, porque eu digo, May, eu não tenho paciência com gente angelical, May. Aquele povo que é muito espiritual, assim, que tem aquela voz suave e que fala com o rostinho de lado, como se isso fosse... Eu digo, meu filho, pelo amor de Deus, acorde para a vida! Entende? Então, assim, eu acho que isso também está muito ligado à minha compreensão de Deus e à compreensão que eu tenho sobre o meu corpo. Porque, por exemplo, uma das coisas apaixonantes no Canto das Ilhas é que, por mais que ele coloque os pecados e as fragilidades, em nenhum instante ele mutila o corpo do homem. O corpo do homem ele é assumido integralmente. Você vai ver lá o verbo se encarnar, e o verbo vai se encarnar e vai assumir o homem inteiro. E uma das frases que eu gosto muito é quando diz assim, quando a fera vai dizer para o filho da verdade, né? Ele diz assim, por que você não me deixa ser livre da forma que eu quiser? Essa sua vozinha que eu escuto aqui dentro. Então, assim, esse princípio interno da verdade que se encontra dentro de todo homem. É um desejo nosso, é um desejo que comporta tudo. Sabe, que está dentro dele o desejo da eternidade, do céu, mas que também está dentro dele o desejo da paixão, da sexualidade, do corpo, do ser inteiro do homem. E tudo isso anseia por Deus. Então, assim... É como diz o Salmo, né, Wilde? Minha carne também te deseja, o salmista diz. Ou seja, o homem ele tem uma sede de Deus que não é só nessa sua dimensão invisível, não é? Interior, mas é uma sede que começa na carne,
né? É uma sede, uma relação com Deus que começa na carne, né? Inclusive, a frase que tem na divulgação do curso de hoje é uma frase da Teologia do Corpo. Assim, eu, pessoalmente, gosto muito dessa frase, acho ela assim, extremamente significativa, né? Ele diz assim, João Paulo II diz, pelo fato do verbo de Deus ter se feito carne, o corpo entrou na teologia pela porta principal. Ô, Ou glória! seja, o corpo tem um lugar dentro da teologia, né? O corpo ele não é um problema a ser resolvido. Ele é um dom antes de tudo. O problema veio depois. Merece atenção, mas o fato desse problema merecer atenção não transforma o corpo em si num problema. Não é? O corpo entrou na teologia. Por quê? Porque o verbo se fez carne. Se o corpo fosse um problema a ser rejeitado, descartado, Deus não teria assumido essa carne, né? Deus não teria tomado esse corpo, Deus teria salvo o homem. Não deu certo, vou salvar de outra forma. Tira o corpo do meio e faz outra coisa. Não foi assim que Deus trabalhou na encarnação. Ou seja, o trabalho de João Paulo II na teologia do corpo é exatamente um processo de reconciliação adequada com tudo isso. Sem um descarte do corpo, mas uma integração do corpo nessa intimidade com Deus, que inclui tudo isso que a gente vive no corpo, como você está dizendo, né? Eu vejo que o espetáculo, com a sua linguagem artística, né? O espetáculo Canto das Ilhas retrata isso com muita precisão. E Mei, eu lembro muito, por exemplo, naquela hora que ele diz assim, vamos, faça, me ponha de pé. E aí ele diz, não é assim, não é tão simples, vai levar tempo. Aí ele diz, mas você não é Deus? Uhum. Aí ele diz, sim, sou, mas você não é homem? Vamos lá, um passo de cada vez. E aí quando ele diz faça, tem uma frase que eu amo, que diz assim, você quer ser um homem ou só uma fera de pé? Uhum. Então, não é externo, não é externo, não é apenas o corpo, é o ser humano inteiro, sabe? Então, como é o ser humano inteiro, vai passar tudo. Porque eu acho que uma das realidades também que o Canto das Ilhas coloca, e que muitas vezes é um conflito, é esse medo que a gente tem da nossa humanidade, sabe, Meio? E quando vai ali o Vale da Passagem, aquela parte lá, que às vezes Jesus me arrasta com vícios e tudo. Minha irmã, o vale, o caminho da passagem, é um retrato da vida humana. E vai tudo. Tudo vai, tudo está ali. Só que o verbo encarnado, e aí Jesus vai dizer, olhe para mim e para a árvore que está no fim do jardim. Então, essa compreensão do olhar fixo em Deus e da luta da vida, sabendo que o corpo vai comportar tudo, dons, batalhas, limites, porém tudo isso pode servir à glória de Deus. Entende? Então, assim, eu acho que muitas vezes, nos falta acolher esse dom integral, de forma integral, e ao mesmo tempo ir para Deus com tudo que temos e somos, sabe? Não dá para eu ir para Deus. Às vezes a impressão que eu tenho é que quando a pessoa vai rezar, ela reza só daqui para cima, entende? O corpo dela não reza, o corpo dela não participa. Os músculos, os hormônios, o corpo dela não participa. E participa, não tem como não participar. Eu estou aqui com você conversando, sou eu inteiro. Não é só meu rosto e minha voz. Eu estou todo aqui. Então, da mesma forma, se dá a relação com Deus e a relação com o outro. E para mim, dentro do espetáculo, de forma muito particular, é apaixonante quando ele chega na cruz e ele diz, vai doer? E ele diz, vai. E aí a fera responde, mas é amor. Então tem sentido, se a dor for por amor,
ela tem sentido de ser vivida e isso se dá no corpo. Porque muitas vezes também, né, e a negação do corpo se dá pela falta de sentido para o sofrimento. Exato. E aí isso acaba fazendo com que eu queira me livrar do corpo, ou tenha aquela visão maniqueísta e dualista que é, sai, entende? Tira meu corpo, ou então não, esse corpo que me acarreta a morte, uma leitura errada de Paulo, ou uma leitura errada de Agostinho, entende? Meio, eu só quero lhe dizer que você é vista por um monte de gente importante, que eu tô só vendo o povo passando aqui, tá certo? Olha, Eu estou vendo a Monique a aqui com Monique, a gracinha. Monique, o Hudson. Meu filho, o Adelson do Genrosto está aqui lhe assistindo, minha filha. Só quero lhe dizer. Ele está lhe Ô, assistindo. Adelson, um abraço, que alegria. Te amo. Então, esse momento da cruz, que aí a verdade, naquela hora, Mel, ela começa a arrancar tudo que se juntou ao corpo do homem. E quando ela começa a Uhum. arrancar esses pedaços, eu gosto muito da música que canta naquela hora, sabe? Porque para mim Quer tocar? é exatamente, eu não consigo tocar ela, eu só compus, mas eu não sei tocar ela, mas eu consigo cantar. Ah, E para mim é muito legal exatamente isso. No corpo tá rasgando, tá tirando ali as coisas. E tem aquele som de rasgado e tem um grito lá no fundo. Mas a voz da verdade está cantando um canto ao espírito bem suave. Espírito uhum. de verdade, Espírito Santo, O pessoal sabe, ó. Tá estou todo mundo já. aqui. Só tu pode gerar em mim o bem. Não me deixes sofrer em vão. Quero provar de tua doçura, pois o teu fardo é leve. Então, essa doçura de Deus que está no homem e que concilia a violência da agressão, que é um processo agressivo ser purificado e ter a nossa Uhum. natureza rasgada, porque o pecado acaba se tornando a segunda natureza mesmo, mas ao mesmo tempo ele comunica uma bondade de Deus que é a devolução ao nosso estado original. Vai Exatamente. além, né, Mel? Vai além, porque não é só a Will, deixa devolução. eu pegar essa tua fala perfeita no gancho aqui com a teologia do corpo. Perfeito isso, né? Que é exatamente o trabalho que João Paulo II, o esforço de João Paulo II com a teologia do corpo, é exatamente essa devolução. Não é roubar o homem daquilo que Deus pensou para ele lá no princípio, né? Então, João Paulo II, ele de forma alguma, nem de longe e em nada, ele alimenta, vamos dizer assim, o maniqueísmo, não é em nada, pelo contrário, João Paulo II esclarece aqueles prejuízos todos dessa heresia e ele quer exatamente lançando uma luz sobre o homem a partir do princípio, fazer essa devolução, esse processo de retorno. O homem retorna para Deus inteiro, né? Essa unicidade da pessoa humana, né? Como você falava, e a gente tem falado bastante isso aqui nos cursos que a gente tem dado, nas segundas e nos sábados, né? Essa divisão, essa apresentação das três dimensões do homem, espírito, alma e corpo, né? Com base em Gênesis 1:26, com base em 1 Tessalonicenses 5:23, né? Quando São Paulo diz que tudo aquilo que sois, espírito, alma e corpo, né? Seja conservado, né, para a de nosso Senhor. Então, essa clareza que a Escritura tem de que o homem tem essas três dimensões e que essa divisão é simplesmente didática, mas que isso diz respeito a uma unicidade impartível, né, que não existe essa palavra, não tem como dividir. E aí, o esforço de João Paulo II na dimensão da teologia do corpo
é exatamente fazer essa devolução. O homem que se volta para Deus, que é devolvido à intimidade com Deus através da redenção de Cristo, né? Porque o nosso reingresso na intimidade com Deus, ela nos foi permitida por causa do mistério da encarnação, paixão, morte e ressurreição de Jesus, né? E a gente está num tempo litúrgico bem oportuno para falar disso. Mas o esforço de João Paulo II é exatamente essa devolução. E uma devolução onde o homem não pode deixar nada de si para trás, nem o corpo, apesar de em muitos aspectos ele ser trabalhoso, né? Mas a nossa alma também é trabalhosa, né? E o nosso espírito, distraído de Deus, ele é trabalhoso também. Então, você vai ter que ficar se repartindo para ir para Deus só a parte boa, não tem como, né? Então, o corpo, ele foi de um modo, segundo a frase de João Paulo II, o corpo ele foi de um modo bastante privilegiado, não é? Nessa readmissão do homem à amizade divina. E qual é a prova que nós temos disso, de que o corpo tem um lugar privilegiado nisso? No fato de Jesus ter se encarnado. No fato de Jesus, do verbo ter vindo pessoalmente buscar o homem. Do fato do verbo ter tomado para si, não com repulsa, não com rejeição, não com nojo, mas com alegria, com esponsalidade. É esse o sentido esponsal do corpo presente nas catequeses da teologia do corpo, né? O Deus que se une ao homem, resgata o homem, recria o homem sem deixar de lado parte nenhuma, né? Sem deixar de lado parte nenhuma. E eu volto para a dimensão do espetáculo, né? Nesse gancho perfeito que você está fazendo, né? Existe negação de que isso é um processo trabalhoso? Não. Existe negação de que é doloroso? Não. Existe a negação de que são fases que têm o seu sofrimento, né? Porque a conversão ela tem sim o seu sofrimento, né? Embora nada se compare com o saldo de liberdade, de cura e tudo, não é que vem com tudo isso, mas não tem como negar que é um processo doloroso. A gente, no nosso corpo particularmente, existe uma familiaridade com o vício muito grande. A gente é muito familiarizado com aquilo que nos encurva, né? E como no próprio Canto das Ilhas, né, do questão de ser o homem de pé, né, ser um homem inteiro de pé, mas isso vai estar dentro de um processo realmente que tem o seu sofrimento, que tem o seu esforço, mas tem uma coisa maravilhosa em tudo isso que se chama graça, né, que é tão real quanto o corpo que a gente carrega. E que, ao mesmo tempo, Mel, faz com que a gente consiga ver as coisas boas. Porque muitas vezes também a gente olha no corpo só no sentido de desafio, mas pelo amor de Deus, nós existimos, gente, nesse corpo, e é bom. Olha aqui como eu sou bonito, me comunicando com Mei, falando com ela, me expressando, olha como ela é linda, olha o cabelo dela, os cachos dela, eu sofri os cachos da Mei. Sem desvio de assunto. Não, estou desviando não, estou falando a verdade. É muito importante a gente aprender a reconhecer os dons de Deus. E faz parte também da teologia do corpo e do Canto das Ilhas, um reconhecimento de si mesmo como um bem, como um dom, como algo feliz. Entende? Em todos os sentidos. Porque Mei, eu lembro como hoje, uma irmã que eu já morei com ela, não é a Mei, tá, gente? Não é a Mei. e teve um dia que a gente saiu para comer chocolate. E a gente sentou, comprou uma barra de chocolate grande e foi comer, né? E eu lembro como hoje que essa irmã, eu nunca esqueci disso, ela disse para mim, Wilde, quando eu como chocolate eu fico me sentindo mal porque eu tô tendo prazer. E eu disse, é sério? E ela disse, é sério? Aí eu disse, eu não acredito não, porque eu nunca imaginei que eu fosse ouvir isso daquela pessoa, entende? Só que é impressionante como está enraizado na gente. E como a gente precisa aprender a reconhecer o corpo como um bem. E o corpo no seu todo. E outra coisa que a Mei falou aí, eu achei muito interessante, eu me lembrei também, porque mesmo que o homem não peque, mesmo que eu não cometa o ato, dentro de mim a inclinação do mal existe. E a obra da salvação não é só eu não cometer o ato.
A obra da salvação é Deus atingir o centro do meu coração e me mudar de dentro para fora. Não sei se eu estou me fazendo entender. Uhum. Porque às vezes Perfeitamente. parece, Mel, que é só fora e não é fora, é Uhum. dentro. E claro, vai se transbordar no corpo. Uma experiência que eu tive pessoal e que eu partilho que também tem muito a ver com isso é da questão da atividade física. Eu sempre ouvia falar assim, é de dentro para fora. Só que a experiência da atividade física fez com que eu fizesse assim, é de dentro para fora, é Deus que faz. Mas ao mesmo tempo existe uma realidade minha, do esforço externo. Por exemplo, no meu caso, da atividade física, do exercício, do esforço. E a impressão que eu tenho é que o meu esforço e a graça de Deus, eles vão se encontrando. Sim. Então, quando você pega o Canto das Ilhas, você vê Deus o arrasta quando ele não tem mais forças, mas ele caminhou com as pernas dele muito tempo. E Uhum. quando ele vai para a cruz, ele vai porque ele quer. Ele não vai por uma negação, ele vai porque ele quer. E aí, Uhum. quando chega naquele momento da cruz, que a cruz gira, você vê de um lado o homem e de outro lado Cristo. Exatamente para ilustrar o que você falou sobre a encarnação. O Cristo que se encarna é o único capaz de reconciliar o homem com ele mesmo. Não existe integração do homem consigo mesmo sem a pessoa de Jesus. Perfeito. Porque o Exatamente. homem não é ele mesmo, por ele mesmo. Ele tem um princípio e ele tem um fim. Uma coisa que tem princípio e fim, ela tem um caminho a ser percorrido. Então, quando você pega o Canto das Ilhas, no final, ele vai dizer: vejo agora que feras não existem. O que existe é um homem que abandonou a verdade. E aí ele começa a Uhum. dizer tudo, entendeu? Tudo que ele viu, homens que abrem mão de coisas ilícitas, homem que mesmo com desafios na sua sexualidade permanecem. E ele vai dando vários detalhes que é exatamente dessa perspectiva de um homem integral, um homem inteiro, mas que faz essa escolha. Entende? E aí eu acho, a parte que me apaixona é quando ele diz assim, ah, o amor de Deus, o que seria o homem sem isso? Vai, Meio Andrade, que eu sei que tu tá aí com mil Ou argumentos não, teológicos para falar. Vai, fala. não, eu estava pensando aqui, eu estava exatamente conjugando essa tua fala com os esforços de João Paulo II nas catequeses, porque o que ele faz ali? E que é um pouco o que eu acho que seria um dos prejuízos em relação às catequeses, é exatamente quando às vezes a gente pula essa contemplação do princípio e passa já para um desdobramento que ele faz de fato, né? Porque ele pega de fato o homem e a mulher que são uma só carne, ele pega aspectos dos estados de vida, ele faz tudo isso, mas isso é um desdobramento posterior. Ele se demora bastante nesse princípio, sabe, Wilde? E é aqui, eu queria fazer como a gente está conversando agora à noite, né? Eu estava aqui pensando assim, meu Deus, que bom falar do princípio, porque não existe teologia do corpo sem um mergulho aqui. Não existe teologia do corpo sem a gente se demorar no Deus que disse a nosso respeito, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e o esforço de João Paulo II é que o homem precisa entender essa sua dignidade, porque quando ele entende isso, você pode pedir do homem qualquer coisa exigente a partir daqui. Por que às vezes para a gente é uma coisa assim surreal, assim, aquilo exige tanto de mim que eu sou quase, às vezes eu chego a pensar que aquilo nem me diz respeito, quando eu estou diante de uma coisa que exige especialmente do meu corpo, uma conversão, sei lá, uma mudança, enfim. Às vezes aquilo é tão exigente porque a gente tem uma natureza viciada, tem um corpo, né, com os seus vícios, suas más inclinações, não só no corpo, como você dizia, mas dentro também. E parece que quando a gente tem que fazer um caminho aí esse vale da passagem, né, como lá no Canto das Ilhas, tem hora que parece que
é injusto fazer isso, viver isso. Tem hora que parece, a conversão, tem, em alguns aspectos, ela é tão exigente, é uma guinada tão exigente que parece que é injusto pedir isso do homem. Não é? Coisas no nosso corpo, nas nossas vivências do corpo, que parece que tem que mudar, que se converter, que amadurecer, enfim, mas aquilo é tão diferente de como a gente está acostumado a viver, que parece que é injusto pedir do homem aquilo. Será que não tem um jeitinho de ser desse jeito e ser de Deus ao mesmo tempo e amadurecer ao mesmo tempo? Então, muitas vezes fica essa... E a impressão que dá, Wilde, é que o mundo quer dar esse jeitinho, sabe? Da pessoa ser assim, mas não, você é assim, continua assim, aprofunde sendo assim, e você vai amadurecer no final de tudo. Não vai. O que a gente tem visto nesse ser assim mesmo é um grande adoecimento da pessoa humana nessas dimensões todas que a gente falava. E o esforço de João Paulo II na teologia do corpo é, vamos aqui para o princípio, porque quando você mergulha nesse princípio e compreende a dignidade, a riqueza, a graça, porque nesses processos todos a gente não faz um caminho desacompanhado. Qual é a prova disso, Neide? Que esse caminho não é desacompanhado e solitário? A encarnação de Jesus, a encarnação do Verbo. Jesus e João Paulo II, ele vai deixando isso muito claro. Quando o Verbo se encarna, a gente tem todas as pistas necessárias para saber como fazer.